2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight, boys. Rag on and join behind me. Gonna have some fun when the clock strikes. 237 motivos para... Agora são dois canais. Oh my God. O Porradocrata, um canal mais ácido sobre filosofia, sociedade, comportamento, questionando e criticando tudo e todos para variar, forjando os guerreiros do amanhã, entregando a você a War Blood Pill semanalmente para te tornar o gladiador ou gladiadora das arenas virtuais. Porradocrata Nerd é um canal sobre cultura e entretenimento em geral, cinema, quadrinhos, games, jogos de RPG e muito mais. Inscreva-se em ambos, não dê bobeira. Pois é, porradocratas, nerds, geeks, otakus e qualquer um que gostar desse tipo de assunto, sejam bem-vindos. Vamos inaugurar hoje aqui um quadro novo, que é o 237 motivos para amar ou odiar personagens clássicos da cultura nerd. Se você acha que eu realmente vou citar 237 motivos, você não é nem nerd, nem geek, nem otaku, nem porcaria nenhuma. Você é uma anta. Que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, pelo amor de Deus, né? Tu caiu nessa? É clickbait. É óbvio, mas continua aí, dá uma moral. Algum motivo você vai ter, beleza? Então, para esclarecer, ainda pode falar isso? Eu não lembro. Mas enfim, para deixar as coisas nítidas, nítida pode, né? Bom, para explicar direitinho, não vou pegar pesquisinhas de internet, porque isso aí, qualquer mané que sequer curte quadrinhos de verdade ou curtiu de verdade, pode fazer e tirar uma onda fingindo ser nerd legítimo. Tudo aqui, como no velho e bom estilo porradocrata, vai no freestyle, beleza? Então vamos lá. Como o nosso acho de hoje, aproveitando o ensejo de um episódio atrás aí ou dois, não sei, você que faça as contas, é o Superman. Vamos começar pelo primeiro motivo para amar Superman, que é o seguinte: o cara foi interpretado pelo Tom Welling, pelo Christopher Reeve, lenda, e pelo Henry Cavill, boladaço. Eu gosto também aí do Tyler Hoechlin, não sei se é Hoechlin que se fala, Hoechlin, sei lá, enfim. Esse cara é bom, tá? Tem muita gente que implica com ele. Ele é o Superman do seriado Superman Lois, apareceu pela primeira vez na série lacradora da Supergirl, horrível isso, mas tudo bem. Apareceu também em outros crossovers aí do universo DC de séries, mas é o seguinte, eu gosto muito dele sim. A performance dele em termos de dramaturgia é sensacional. Ai, tudo você diz sensacional. Então assim, tá cheio de ator sensacional no mundo. Não, são poucos se você parar pra contar. A maioria, inclusive os que você, tipo de criatura aí, gosta, eu acho cocôs. Já cansei de falar de atores legaizinhos, razoáveis, meia boca. Mas continuando, eu gosto muito dele. E apesar de no início eu também achar ele meio magrelo pra Superman, que é a crítica que muita gente faz, depois você repara que o cara tem uma carcaça sim. Bom, mas vamos ao que interessa. O primeiro motivo pra amar o Superman é porque eu cresci lendo ele nos quadrinhos. No entanto, o Superman 1 com Christopher Reeve surgiu quando ainda era pirralhote. E eu colecionei álbum de figurinha lá, com o zoião azul do Christopher Reeve brilhando ali. Vai ter gente que vai se rasgar agora por causa disso, mas enfim, né? Eu sempre achei o jeitão dele boladaço. Então o primeiro motivo é que é o seguinte: diferente do Batman, que aparece uns Pattinson da vida, uns Ben Affleck pra interpretar, e um ou outro que cai bem no papel, como Christian fucking Batman Bale, o Superman dá mais sorte. Tem um pela-saco outro em sua trajetória, mas ele dá mais sorte. Esse é o primeiro motivo. Tá, pra você pode não ter valido, pra mim vale. Então vamos que vamos. Um outro motivo é que o Superman, ele representa os ideais mais altos da humanidade. Tem muita gente que não gosta dele exatamente por isso. Aquela galerinha, sabe, que quer rejeitar os valores mais nobres da humanidade? Pois é, mas eu não. Eu já vejo de forma diferente.
Eu compartilho da visão da Ayn Rand, a ficção, o romance, como sim mecanismos para você elevar o padrão da humanidade. A arte como modelo inspiratório para fazer surgir o que há de melhor no ser humano. Você já viu um quadro barroco, um quadro renascentista? Pô, pelo amor de Deus, se você sinceramente acha que muitas coisas modernistas aí são a mesma coisa, tenta desenhar um de cada. Tenta fazer um quadro modernista e fazer um barroco. Você vai perceber rapidamente que um vai exigir de você uma técnica, uma dedicação, um esforço absurdos, que talvez leve anos para você atingir, enquanto que o outro, basta botar um macaco para tacar a mão na tela que muita gente vai achar que é arte. E o Superman, ele tem essa atmosfera clássica. Eu não vou pegar aqui o sentido literário nem o literal da palavra, não. Eu tô querendo colocar essa conotação de algo que carrega valores antigos, valores que se edificaram para e passo com o desenvolvimento da humanidade neste planetinha. Ele é o cara que tenta se manter sempre íntegro, sempre digno. Ele diz a verdade. Ele evita a violência desnecessária. Às vezes eu acho que ele exagera um pouco nisso e que tem uma galerinha que merece uma mãozada na cara mesmo. Mas, de qualquer maneira, ele é sim o super escoteiro. Ele é aquele que vai tirar o gatinho da criança na árvore, vai ajudar a velhinha a atravessar a rua, porque nada é pouco importante para ele. Nenhum pedido de ajuda deve ser desmerecido ou desqualificado. E com isso, ele promove uma verdadeira entrega de si à sua missão, uma verdadeira entrega de si à humanidade. E isso, para mim, é a característica mais alta, mais bela que define um herói em sua essência. Ah, mas o Superman, ele é muito roubado, é muito poderoso, ele pode fazer tudo, não tem graça. Eu prefiro personagens que nem o Batman, porque é mais humano. Eu também adoro o Batman, e você que pensa assim, saiba que para ser Batman, tu vai ter que suar 50 milhões de vezes mais que você realmente está disposto, tá? Então pense bem nas suas escolhas. O Superman é forte, prededel? É. Ele é super veloz? É. Ele tem visão de calor, visão de raio-x e toda uma sorte de kits maravilhosos de poderes? Tem. É invulnerável? É. A questão dessa invulnerabilidade é relativa, né? Muitas vezes, muitos autores já colocaram como densidade alta de pele. Mas que seja, o bicho é quase invulnerável. Existe a danos de alta periculosidade? Sim. Audição Boladex? Sim. Ainda por cima é inteligentíssimo. Aí você diz, ele é roubado e não tem graça. Pô, já parou pra ver os vilões que o cara enfrenta? Oh, shit. Irmão, Doomsday, que inclusive levou ele à morte. E antes de levar ele à morte, o Doomsday espancou geral. Quase todos os heróis da Terra daquela realidade, naquele contexto, foram pra cima do bicho e o bicho carregou a galera no supapo. Darkseid, outro cara também que é sinistríssimo, bizarro. O nome mesmo diz, né? O Lex Luthor, então, ele representa o que há de pior e melhor na humanidade ao mesmo tempo. Um cara de inteligência elevadíssima que consegue enfrentar alguém de poderes supostamente divinos, como Superman. No entanto, ao invés de usar essa inteligência para o bem, ele se dedica à criminalidade por inveja desse aspecto quase deítico do nosso kryptoniano favorito, que é um inimigo extremamente perigoso. Então assim, roubado comparado com quem, camaradinha? Um motivo para amar o Superman que muita gente despreza. Atenção, muita atenção no que eu vou dizer agora e me diga aí se você também não deve ter de repente desprezado isso, ou ao menos a maioria das pessoas que você conhece despreza. É que o Superman é o Clark Kent. Você deve estar pensando, tá, e daí? Mas a questão é, imagina um cara que tem poderes. Eu não gosto de colocar muito essa comparação com deuses, porque Deus pra mim é só um.
tá ok? Mas enfim, dentro, né, do imaginário de muita gente, ele é considerado praticamente um deus vivo. E aí você pensa uma pessoa que tem esses poderes, uma pessoa que é capaz de atravessar de um continente para outro em fração de segundos, como a vida inteira desse cara foi de abnegação, de sacrifício. Ele poderia ter ficado milionário sendo um lutador de boxe, ou sendo um atleta, ou qualquer coisa, ou poderia simplesmente, como o Superman mesmo, tentar dominar a Terra. Se ele quisesse, já que o Batman tem protocolos para cada um da Liga da Justiça, se ele quisesse com a inteligência dele começar a elaborar esses protocolos, ele poderia dominar sim o mundo facilmente, e ainda assim ele é incapaz de roubar um brigadeirinho na festa. Pois é, camarada, ele se segura, ele queria jogar futebol em muitas versões, como no próprio seriado Smallville, que muita gente detesta, mas eu adorava. Fazer o que, né? Assim como em várias versões também, porque a DC vive rebutando. Então chega um ponto que eu que tô velho, tô meio perdido já. Mas de qualquer maneira, inúmeras versões dos quadrinhos também, ele queria ser jogador de futebol, queria ser isso, queria ser aquilo, e sempre teve que se segurar. Ele poderia ser o primeiro da classe em tudo, mas sempre teve que ser um aluno mediano. E aí você me diz, mas isso é somente para manter a identidade secreta. E aí eu te pergunto, por que manter a identidade secreta? Por que não assumir seu Superman e botar para quebrar? Ele tem um vínculo com a humanidade. Ele respeita a humanidade em todos os sentidos. Ele tem fortes laços familiares, fortes lembranças de sua cidade, seus amigos. Ele é um cara que guarda esses sentimentos, essas memórias, como se fossem joias preciosas, porque elas é que o tornam mais humano. Na verdade, muito mais humano que a grande maioria da postalhada da humanidade, né? Venhamos e convenhamos. Ele abre mão de todos os louros, de todas as glórias e, em algumas versões, conforme dito, até mesmo nas versões clássicas, né? Faz papel de idiota. Não vem com essa não. Eu sei que se alguém chama você de burro no colégio já fica todo mordidinho ou mordidinha, né não? Teu orgulho dói que só. Agora imagina um cara que é um semideus, tá, vamos assumir então essa colocação, tendo que aceitar idiotas, pessoas claramente inferiores a ele em todos os aspectos, fazendo pouco dele, fazendo troça dele, tratando ele como um bobo. É um autocontrole imenso. É uma decisão firme de, aconteça o que acontecer, não promover a quebra com a humanidade, não promover a quebra com o seu lado humano, porque esse lado humano é a âncora que vai eternamente sustentá-lo no bem. Por esse motivo é que eu não gosto de nenhuma das versões de universos alternativos, etc., em que ele é mau. Sabe por quê? Porque, essencialmente, ele foi desenhado para ser o bem. A criação dele edificou nele esses valores. Tá, eu sei, o modo como ele se torna o Superman maligno no Injustice é traumático. E tá, eu sei que alguns devem estar se perguntando, como isso acontece? Você quer saber? Deixa aí nos comentários, né, meus 0,5 seguidores, que quando eu juntar 3 cabeças aí que falem, faz um vídeo só sobre Injustice, eu faço, tá de boa. Com ponto de vista crítico sempre. Mas mesmo assim, a superação do herói está justamente em encontrar a dificuldade, encontrar aquele ponto em que todos cederiam, todos sucumbiriam e não se dobrar, e não se corromper. Fica a dica, hein? Por esse motivo, o Superman é boladaço, principalmente quando exerce o papel de Clark Kent. Porque é nesse momento que você requer que o seu coração esteja muito mais alinhado com tudo aquilo que você acredita. Agora, para a gente terminar isso aqui, eu prometi 237, falei só uns 4, mas vamos dar um motivo importantíssimo, e agora eu vou apanhar, hein? Para o Superman ser amado. Pô, cara, o cara atura Lois Lane. Agora eu vou morrer, vou ser linchado. Não, olha só, ele é um personagem magnífico, mas em inúmeras versões
ou mulherzinha retada, hein? Requer uma paciência super humana mesmo. Tô zoando, isso foi só pra dar aquela fustigada na galera. Mas o motivo que eu deixei por último, de verdade, sem zoeira, é a mística, a simbologia na sua concepção. Já notaram que o desenho no peito dele é um diamante? O diamante é um símbolo de lapidação, de evolução, de superação em inúmeras culturas, inclusive a judaica, na qual ele tem origem, porque seus criadores eram judeus. O S talvez seja apenas uma coincidência, que é um chute meu que eu tenho desde moleque, tá? O S na numerologia cabalística é o número 80, que é o mesmo número que representa o infinito. O número 8, de forma horizontal, se torna o símbolo do infinito. Na série Smallville, ainda fizeram uma analogia tanto do S quanto do 80, do 8, com a cadeia de DNA. Mais uma vez remetendo à ideia de evolução. Houve uma época, inclusive nos quadrinhos, em que esse lado místico da concepção do símbolo dele, através de gerações na sua família, etc., foi muito explorado também. O próprio nome dele, Kal-El, utiliza o sufixo El, que é o sufixo hebraico que está no nome de quase todos os anjos, que quer dizer de Deus, advindo de Deus, pertence a Deus, ou algum tipo de emanação de Deus. E Kal, se você acrescentar a letra R, fica Kal, que é um nome alemão que significa o varão, o primogênito, um outro termo bastante religioso. Fora as associações dele, como nós já fizemos aqui, ainda que eu fique um pouco reticente no que diz respeito a esse terreno, as associações dele constantes a seres angelicais, a criaturas deídicas e assim vai. Então todo o conjunto de seus valores, a história de sua vida e a simbologia que ele carrega, tornam ele um herói realmente diferenciado. Um herói que não é à toa que atravessou gerações e continuará atravessando muitas outras, influenciando as pessoas a sempre seguirem o caminho da justiça. Então é isso aí, meus amiguinhos. Por hoje ficamos por aqui. Como vocês puderam ver, foram exatamente 237 motivos. Se você não percebeu, que você não sabe contar, vai por mim. E no próximo eu prometo um outro personagem bem interessante. Para o alto e avante. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!